Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu tenho cerca de 10 diferentes nomes de Deus que eu quero ensinar neste fim de semana. O meu propósito é mostrar que um nome lhe diz algo sobre uma pessoa. Então encontramos literalmente vários nomes de Deus que são basicamente formas a que ele é referido na Bíblia Sagrada, e muitos deles são capitalizados como se fossem realmente um nome para ele, como um dos mais citados. Vamos falar hoje de Jeová Elion, o Senhor o Altíssimo. E está tudo capitalizado quando você o vê, portanto, não é apenas uma declaração, mas está dizendo que Deus está acima de todas as coisas que existem. Por isso, quando nós realmente estudamos esses nomes e olhamos para eles, começamos a conhecer Deus de uma forma mais profunda e íntima. E o ponto que eu quero chegar é que qualquer pessoa que realmente conhece o Senhor Deus, é realmente impossível não querer ter um relacionamento com Ele. E depois temos também uma categoria de pessoas que têm uma espécie de relacionamento com Deus. E o que eu quero dizer com isso é que elas podem ter uma relação religiosa com Deus, onde elas acreditam em Deus, elas podem mesmo dizer, sim, eu acredito que Cristo morreu por mim, e podem ser pessoas que, porque elas acreditam em Cristo, irão para o céu, mas elas realmente não conhecem Deus. E então talvez elas prefiram um monte de outras coisas em vez de gastar tempo com Deus, porque elas realmente não sabem quão maravilhoso e incrível Ele é. Passei muitos anos como cristã, mas eu deixava Deus para a parte da manhã de domingo na minha vida inteira, e não nas outras partes da minha vida. E eu te digo, Deus é apenas muito divertido, uma vez que você realmente começa a aprender a ter uma vida com Ele. Então eu não quero que as pessoas apenas recebam a Cristo, mas eu quero que as pessoas que já o conhecem, conheçam-no melhor, para que elas possam realmente desfrutar de um relacionamento com Deus. Quero que todo mundo se sinta confortável estando com Deus. E assim, estes nomes, você começa com o Senhor que se tornou Jeová, daí você tem Jeová combinando com um monte de outros nomes de Deus, e cada um desses fala sobre uma faceta de seu caráter, ou descreve alguma coisa que Deus faz. Então hoje nós queremos falar sobre Jeová Elion, o qual significa o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que dá todos os nossos inimigos em nossas mãos. Alguém diga amém? Gênesis 14. E você sabe que bem no início da Bíblia, na verdade, Abraão deu a Deus esse nome num determinado lugar em sua vida, quando algo muito específico lhe havia acontecido. Versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora capturado, ele mandou convocar e liderou os 318 homens treinados que nasceram em sua própria casa e perseguiu o inimigo até um lugar chamado Dan, onde eles estavam. Agora, imediatamente eu acho que é interessante notar que Abraão foi atrás com um exército de 318 homens. Eu sei muito bem que o inimigo que ele estava perseguindo tinha mais pessoas do que 318, provavelmente bem armados e bem organizados. E a coisa que eu descobri quando eu comecei a reestudar esses nomes de Deus é que as pessoas que realmente sabem quem Deus é, não são covardes. Quando realmente sabem quem Deus é, Ele retira todo o medo das nossas vidas. E começamos a subir contra os nossos inimigos e tomar medidas e não tocamos neles. Nós somos agressivos e não passivos. E eu percebi esta manhã, até mesmo em nossa nação, eu não sei que tipo de questões você tem, provavelmente alguma parecida com a que temos, mas a América foi um país fundado sobre a palavra de Deus para o propósito da liberdade espiritual. E enquanto Deus era o número 1, tudo estava indo tão maravilhosamente bem, era surpreendente, incrível para nós. E uma das coisas que aconteciam conosco é que éramos fortes contra nossos inimigos. E ninguém queria se envolver com a América. E tudo isso mudou porque
mais e mais de Deus foi retirado das coisas e Deus não tem sido adorado. E há um movimento real lá e possivelmente também aqui. É bastante coisa acontecendo em todo o mundo. Todas essas pessoas que tentam se livrar de Deus. Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi falar. Deus começou isso e Ele é dono de tudo e tudo pertence a Ele. E você não pode descartá-lo. Mas parece que agora, quanto mais de Deus é retirado das coisas, menos ousados nós somos, menos corajosos estamos, mais toleramos as coisas, menores nossos exércitos estão se tornando. E então eu acho que há uma conexão real não apenas para as nações, mas para nós como indivíduos. Deus não deu a você o espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Amém? E eu e você não fomos criados por Deus para sermos covardes e nos escondermos de tudo. Mesmo longe, como eu disse anteriormente, sobre quantos de vocês realmente têm um problema de querer agradar as pessoas, que é totalmente baseado no medo. Nós não queremos que as pessoas fiquem chateadas, não queremos que fiquem felizes, queremos que todos gostem de nós. E às vezes nós apenas precisamos ser mais ousados e dizer: eu prefiro ter o favor de Deus que o seu. E eu vou fazer o que Deus quer que eu faça e o que eu acredito que Ele está me dizendo, porque eu prefiro ter uma boa reputação no céu e uma má reputação aqui, se é isso que eu tenho que ter. Então, ele foi atrás deles com 318 empregados domésticos treinados. Versículo 15. Atacou-os durante a noite, ele e os seus servos, e assim derrotou a todos eles e os perseguiu até chegar em Obá, que fica ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também trouxe de volta ao seu parente Ló e tudo o que ele possuía, as mulheres e os prisioneiros. Então, de forma simples, Abraão tomou de volta o que o inimigo tinha roubado. Você me ouviu? Quando sabemos quem Deus é, podemos ter de volta aquilo que o inimigo tem roubado. Tudo bem? Versículo 17. Voltando, ele, Abraão, da vitória e da derrota de... Como é? Aquele lugar? Sinto muito, mas eu apenas não falo bem todos esses nomes, sabe, gente? Às vezes tenho que pedir às pessoas para escrevê-los foneticamente em um papel para mim. E você não está feliz que eu não sou a única que não pode fazer todas as coisas? Que você não é o único? E os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. No vale de Safé, isto é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, mais tarde chamado Jerusalém, trouxe pão e vinho agora para o seu alimento. E ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, veja o verso 19. E abençoou e disse: bendito, favorecido, com bênçãos, seja feliz, alegre, seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor, criador do céu e da terra. E assim, portanto, vemos Deus sendo chamado Jeová Elion, o Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra, aquele que, se seguirmos, nos permitirá ter de volta tudo o que o inimigo tem roubado de nós. Alguém dê um brado de louvor. Às vezes você se sente em desvantagem na vida, como se tudo fosse demais para você. Imagine ir para a guerra com 318 homens apenas. E você está prestes a ver algo aqui em Juízes com Gideão, que é igualmente impressionante. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Mas os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Então, Israel não estava fazendo o que Deus lhes pediu para fazer e para ser honesto a qualquer hora. Que nós não fazemos o que Deus nos pede para fazer, nós apenas nos machucamos. Nós, na verdade, abrimos uma porta para o inimigo em nossas vidas. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. Mas você não pode só resistir ao diabo. Você precisa se submeter a Deus e, ao fazer isso, nós automaticamente vamos resistir ao inimigo. Nenhum de nós é perfeito e agradeço a Deus por Jesus que nós não somos, mas há uma diferença entre cometer erros e fazer as coisas erradas. Quando você não tem o conhecimento,
Agora é um outro nível quando você tem o conhecimento e você sabe o que está fazendo e você sabe que é errado e você apenas continua fazendo, pensando que vai ficar por isso mesmo. Então, com sua grande misericórdia e amor, Deus tem de lidar conosco, porque se não o fizesse, Ele não nos amaria. Qualquer pai que deixasse o seu filho ir correr na rua e se matar, não corrigindo, certamente não o amaria. E assim Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, aqueles em quem Ele se deleita e os disciplina. E Apocalipse diz que aquele que Ele ama muito eternamente, Ele revela-lhe as suas faltas. Eu me lembro de pensar, Deus, talvez você esteja me amando demais porque eu me sinto 20 vezes ao dia como se eu estivesse fazendo tudo errado. Então eles entraram em apuros, eles viveram em cativeiro por um bom número de anos. Mas o nosso Deus sempre tem alguém preparado com quem Ele quer trabalhar para trazer libertação para o seu povo. Obviamente, Ele nos traz livramentos através de Jesus, mas Ele também envia pessoas para nos ajudar. Ele envia pessoas para tentar nos tirar dos nossos absurdos e nossa estupidez e nos tirar desse caminho largo e voltar para o caminho estreito. Deus usou pessoas assim na minha vida e eu espero e oro para que Ele possa me usar assim na vida de algumas pessoas aqui hoje. Deus encontrou um homem chamado Gideão e disse-lhe no versículo 12, e o anjo do Senhor apareceu a ele, sendo ele Gideão, e disse-lhe, o Senhor está com você, ó poderoso, destemido guerreiro. Agora é interessante ver que Deus viu a Gideão totalmente diferente do que Gideão via a si mesmo, que geralmente é o nosso caso. Se qualquer um de nós pudéssemos ver como Deus vê a nós e ver o que nós somos realmente capazes de... Veja, a maioria de vocês não tem ideia do que você é capaz. Você talvez ainda não entende que é ridículo para mim estar fazendo o que eu estou fazendo. Porque com toda a verdade e honestidade, eu não tenho a capacidade de fazê-lo, eu não tenho a educação para fazê-lo, eu não tenho inteligência para fazê-lo. E assim, quando você se reveste com Deus... Ou devo dizer, quando Deus reveste você com Ele mesmo, não é algo que fazemos, é Ele que faz. Então Deus vê muito mais potencial em você do que você vê. Você é muito mais incrível do que o que você pensa que é. E Satanás ama que você se sente e pense sobre o que você não é, o que não faz, o que não pode, e o que você não tem, e ter você se comparando com todo mundo lá fora. Mas Deus quer que você veja você mesmo da maneira como Ele te vê. E aprenda a acreditar no que sua palavra diz. O Senhor é contigo, ó poderoso, destemido guerreiro. E Gideão disse, Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando disseram, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas? Agora essa é uma resposta patética. Eu gosto de enfatizá-la mesmo assim, porque eu acho que neste ponto ele era apenas um pouco covarde, e eu acho que talvez sou como, Senhor. Eu não sou um homem poderoso, guerreiro, você escolheu o homem errado. Quem, eu? Você quer que o quê? Oh não, Senhor, isso é demais para mim, você pegou a pessoa errada. Vamos lá. E Deus, se você está realmente com a gente, então por que estamos tendo todos esses problemas e por que não está fazendo milagres? Vamos lá. Principalmente porque Deus não quer ter que vir e nos livrar de tudo sem que façamos alguma coisa. Ele gostaria que nós nos levantássemos contra algumas coisas e disséssemos, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, a quem eu vou temer? Não podemos apenas sentar em algum lugar e... Deus precisa de um milagre, temos um milagre. Você sabe, eu tenho uma mensagem que eu ensino chamada Tirar a Pedra. E eu amo essa mensagem porque eu notei cerca de 4 a 5 anos atrás que quando Jesus foi ao túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias e cheirava mal, já sabendo que ele iria ressuscitá-lo dos mortos, então ele caminhou até o túmulo, mas ele disse ao povo, tirem a pedra. Agora, se ele estava se preparando para ressuscitar um homem, por que pedir às pessoas para tirar a pedra?
Porque Deus quer que façamos o que nós podemos fazer, em seguida Ele sempre vai fazer o que não podemos fazer. Alguns de vocês precisam tirar algumas pedras que estão em sua vida, e quando você fizer isso, você vai ver o poder da ressurreição de Cristo fazendo o que você não pode. Você diz, bem, como remover essas pedras? Bem, comece perdoando as pessoas de quem você está com raiva. Bem, mas é tão difícil. Eu só preciso de Deus para me livrar dos meus inimigos. Não, nós somos soldados no exército de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, somos cheios do seu poder. E é hora de nos levantarmos e agir como Ele. E não apenas na igreja, quando nós temos um líder de torcida na plataforma animando todo mundo. Você precisa fazer isso em sua casa. Quando você se levanta de manhã e o diabo diz, você não é bom, você vai ter um dia ruim, você precisa dizer, você é um mentiroso, eu sou um filho de Deus e Ele vive em mim e esse vai ser o melhor dia da minha vida. E assim, depois desse discurso de Gideão, Deus não desistiu. O Senhor se voltou para ele no verso 14 e disse, vai nesta tua força, vai libertar Israel das mãos dos midianitas, não sou eu quem está te enviando? E Gideão lhe respondeu, ó Senhor, como eu posso libertar Israel? Eis que a minha família é a menor de Manassés, e eu sou menor na casa de meu pai. Isso não é triste? Ele só não está desistindo. E o Senhor disse-lhe, certamente eu serei contigo. E você ferirá os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com seu favor, dá-me um sinal de que és tu. E assim Deus fez. E ele acabou dando-lhe um sinal. E assim nós falamos sobre as lãs de Gideão. E sim, às vezes Deus nos dará confirmação. Mas eu amo a escritura que diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Deus quer que nós creiamos o suficiente para não ter que precisar de provas de que Ele está lá. Você me ouviu? Deus quer que eu o conheça o suficiente para não ter que ter um monte de sinais além de coisas acontecendo. Se você ainda não ouviu nada de Deus em 5 anos, então basta continuar fazendo o que Ele lhe falou da última vez. Quando Deus quiser fazer alguma coisa, não se preocupe, Ele sabe como se comunicar, ok? Amém? Eu sei que é difícil, você sabe, porque Deus é invisível, não pode ser visto, e nós precisamos dele para fazer coisas. Queremos que ele faça as coisas, mas é como eu disse na noite passada, eu acho que às vezes nós estamos olhando para estas grandes coisas e nós vemos acontecendo, e então nós precisamos olhar para as pequenas coisas em nossas vidas que realmente constroem a nossa fé a tal ponto que ninguém será capaz de nos convencer de que Deus não vai fazer grandes coisas na hora certa. Cada um de vocês, deixe-me lhe dizer, eu acredito que Deus mostra-se em cada uma das nossas vidas a cada dia, se nós apenas aprendermos a reconhecê-lo e vê-lo. Amém? E por isso temos de parar de olhar para o que nós não temos e olhar para o que nós temos. Eu quero dizer isso mais uma vez. Pare de olhar para o que você não tem. E olhe para o que você tem. Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão consigo mesmo e tomou posse dele e com toque de trombeta convocou o clã dos Abiasritas para segui-lo. Assim, Deus enviou Gideão para fazer algo que era impossível, mas tornou-se possível quando Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, revestiu Gideão com ele mesmo. Deixe-me lhe dizer algo. Muitas vezes antes de eu vir para aqui, eu oro e peço a Deus para lançar o seu manto em torno de mim e me permitir sair e fazer o que Ele quer que eu faça. E se aprendemos a confiar mais em Deus, é incrível o que você pode fazer que você não sabia que podia fazer, só porque Deus está com você. E eu pensei sobre Gideão, e isso foi tão incrível. Oh Deus, revestiu Gideão consigo mesmo. Eu pensei, uau! Daí eu tive outro pensamento, mas ele vive em nós. Eu prefiro tê-lo no meu interior. Eu disse, eu prefiro tê-lo dentro do que fora de mim. Ele revestiu os profetas do Antigo Testamento
Mas o temos no interior. Ele não está indo e vindo, ele fica aqui. Ele é Jeová Elion. Eu amo a escritura em 1 Samuel 14:6. Não importa a Deus salvar com muitos ou com poucos. Não importa a Deus salvar com muitos ou com poucos. Deixa eu lhe contar uma pequena história que ajuda a ter este ponto de vista. Voltando aos primeiros anos de nosso ministério, quando eu estava tendo pequenas reuniões em St. Louis, totalmente dependente de Deus. Nessa época, David tinha largado o emprego em tempo integral e por isso Deus tinha que aparecer. E sabe, não só tínhamos as despesas do ministério, mas todo o nosso salário que precisávamos saía disso. E então tivemos nessas reuniões e você chega ao ponto onde pode contar com uma certa quantia em cada reunião e sabe quais são as suas despesas. E se você não tiver cuidado, você pode superestimar quantas pessoas estão lá na reunião e você começa, dependendo de todas essas coisas, você pode ver um pouco mais de Deus do que você não pode ver. Amém? E por isso, tivemos uma tempestade de neve. Numa manhã, quando eu fui fazer a reunião da manhã, eu acho que foi uma reunião de quinta-feira, e por isso, só tínhamos talvez 10, 12 pessoas. E toda vez que eu tentava pregar, vinha aquela luta com a preocupação sobre o que vou fazer, o que vamos fazer, o que vamos fazer. E eu ouvi esta escritura no meu coração. Para ser honesta, eu nem sabia que eu sabia que ela estava lá naquela época, mas eu só ouvi isso. Não importa para mim quantas pessoas estão aqui, posso salvar de qualquer jeito. Apenas aconteceu que naquele dia havia uma mulher rica cujo marido era um cara famoso na indústria do esporte. Ela não vinha o tempo todo, mas ela estava lá neste dia e ela deu um cheque que foi generoso bastante, que mais que compensou pelas pessoas que não estavam lá. E a oferta naquele dia foi maior do que teria sido se tivéssemos tido uma centena de pessoas. Não importa a Deus salvar com muitos ou com poucos, enquanto nós tivermos nossos olhos nele. Eu quero encorajá-lo, como eu disse, se você tiver um pedido especial e você não o enviou, a única maneira de você mandá-lo a nós a tempo para hoje, embora seja bem-vindo a qualquer hora, e você pode fazê-lo online. E estamos tão animados em sermos capazes de orar por você. Na verdade, vamos orar por algumas necessidades bem agora. Então, coloque suas necessidades diante de Deus nesta hora. Pai, nós agradecemos a você em nome de Jesus por sermos capazes de ajudar as pessoas através da oração, porque quando oramos em seu nome, estamos apresentando ao Pai tudo o que você é, não o que nós somos. E estamos gratos a Deus, pois apesar de sermos imperfeitos, se chegarmos com confiança ao seu trono, você vai atender às nossas necessidades, sem má vontade, ou até mesmo sem nos lembrar das nossas falhas. Então, Pai, agradeço-lhe por quaisquer que sejam essas necessidades, sejam financeiras ou relacionais ou físicas, espirituais, sejam elas quais forem. Deus, nós sabemos que você vê os detalhes de cada uma, e nós levantamos essas a você e agradecemos você por abençoar todos os nossos amigos e parceiros deste ministério. Agradecemos por suprir todas as necessidades. Há áreas que estamos feridos e o Senhor está nos curando. Por isso, obrigada por fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar?
Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia, como o rei Josafá, que venceu os inimigos através da adoração, eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória. Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor, você vai aprender a manter os olhos nele, adorando-o em todo o tempo, enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A batalha pertence ao Senhor. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida, mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas, vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O livro 21 Maneiras de Encontrar a Paz e a Felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.